apresentação de hoje vai ser, de agora na verdade, né? Vai ser sobre insuficiência cardíaca aguda, tá bom? E eu já quero deixar alguns tópicos que abordarei nesta apresentação, tá? Eu quero que vocês saibam, no contexto da IC, né, os maiores desafios. O que mata mais? Saber do que o paciente vai precisar. Quero que vocês conheçam seus verdadeiros amigos na avaliação inicial. Vocês vão conhecer seus inimigos que se fazem de seus amigos. Então, são aquelas medidas que dizem, vou matar essa insuficiência cardíaca aguda no peito, eu resolvo, mas na verdade, em várias situações não vão te ajudar. E vocês vão conhecer os seus verdadeiros amigos no tratamento, tá? Gente, o que mata mais no contexto de uma IC aguda? Poxa, edema agudo de pulmão hipertensivo, importante causa aí de PCR por hipoxemia, né? Causa importantíssima de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Choque cardiogênico, nem se fale. E o terceiro fator, muita gente se esquece, que é o fator precipitante. Muitas vezes o fator precipitante mal dá tempo de fazer IC aguda e já está na iminência de matar o paciente. Aí eu já me refiro a uma sepse da vida, a uma embolia pulmonar da vida, a um infarto agudo do miocárdio da vida. Algum fator que vai necessitar do seu rápido reconhecimento, na verdade, e da sua rápida intervenção. Tá? Então, o que mais mata na IC aguda? Isso aqui. E é nisso que a gente vai focar hoje, tá certo? Pessoal, edema agudo de pulmão. Vamos supor que a sua circulação pulmonar seja representada por esse balde, onde vai existir um determinado nível basal, né? Um nível de água basal. Se meu paciente tem um edema agudo de pulmão hipertensivo, o que vai acontecer com o nível da água? O nível da água vai subir. Jobert, eu não estou acreditando que eu estou aqui 3 horas da tarde para você me dizer que se o paciente tiver um edema agudo, o nível da água vai subir. É claro que vai subir. Mas a grande questão é por que o nível dessa água vai subir. O nível dessa água vai subir por um dos 3 motivos. Talvez até os 3 motivos juntos. Ou porque essa água está entrando com facilidade, ou porque essa água está saindo com dificuldade, ou porque existe uma dificuldade de se bombear a água para fora. Gilbert, vamos dar nome aos bois? Vamos. Tá aqui. Deu nome aos bois. A água entrar com facilidade tem relação direta com a pré-carga. Sair com dificuldade tem relação direta com a pós-carga. E quem é que vai desenrolar esse trabalho de botar a água para fora? Ventrículo esquerdo. Então você está me dizendo, Gilbert, que para eu otimizar o meu paciente com IC aguda, para melhorar a congestão pulmonar, eu tenho que ou reduzir pós-carga, reduzir pré-carga e, se necessário, melhorar a função do ventrículo esquerdo? Sim. É exatamente o que você tem que fazer. Não tem mistérios. Se você quiser que seu paciente melhore de uma congestão pulmonar, é nisso que você vai ter que atuar. Mas, gente, se você for tratar, né, ou melhor, quando você for tratar, né, porque você vai tratar, faça isso logo, faça isso rápido. Que em várias situações os pacientes tendem a deteriorar a curtíssimo prazo. Poxa, quem são os seus amigos na avaliação inicial? São esses. Anamnese, exame físico, como sempre. Né? Coleta de uma boa história, realizar um exame físico de qualidade. Vai dizer para você se esse paciente é um provável cardiopata estrutural que está descompensando a IC ou não. Ultrassonografia point of care, caramba, vai te ajudar muito. Né? É um método de escolha com certeza absoluta para avaliar a congestão pulmonar. Para avaliar, não quantificar necessariamente a função do ventrículo esquerdo para saber quanto está a fração de ejeção, isso não é o nosso foco. Quando vai fazer ultrassonografia point of care. A gente quer saber se existe déficit de contratilidade, se não existe. Se, porventura, está acontecendo uma abertura e um fechamento valvar preservado. A gente enxerga isso também na ultrassonografia point of care. Eletro,
importantíssimo também na avaliação, especialmente quando a gente está indo atrás do fator precipitante. Troponina e proBNP. Muitas pessoas dizem, Gilbert, como assim? A gente não vai pedir uma troponina, a gente não vai pedir um BNP de rotina, não é a nossa prioridade. Mas a gente tem que lembrar que a gente não tem que só dar diagnóstico de paciente. Na verdade, a gente na emergência quer saber do que o paciente está precisando. E ainda que seja a médio prazo, por exemplo, eu quero exames que tenham capacidade de determinar prognóstico. E troponina tem essa capacidade. proBNP tem essa capacidade também. Os estudos dizem que quanto maior o valor de um proBNP, quanto maior for o valor de uma troponina, maior a chance desse paciente evoluir mal no contexto da insuficiência cardíaca. Então deixa solicitado, pode não ser a sua prioridade, mas deixa pedido que esses exames vão te dar informações úteis. Poxa, eletro. Eletro te ajuda a dizer por que esse paciente descompensou um IC. Algum mistério em relação ao que descompensou a IC desse paciente? Não. Temos uma elevação de ST na parede inferior, D2, D3, AVF. O paciente deve estar desenvolvendo uma cardiopatia isquêmica em atividade. Simples. O que está descompensando a IC desse paciente? Esse paciente está fazendo uma taquiarritmia aguda, com potencial de causar uma instabilidade. Lembrando, gente, que aqueles critérios de instabilidade lá do ACLS que vocês conhecem, nada mais são do que manifestações de uma insuficiência cardíaca aguda. Simples. E taquiarritmia pode causar isso. O que está causando essa IC aguda? Estou vendo nesse eletro uma dissociação atrioventricular. Estou vendo um BAVT, que pode gerar um baixo débito no paciente. Né? É uma forma também de você estar descompensando uma insuficiência cardíaca. Então, gente, eletro é fundamental. Eu diria que eletro é muito mais importante no paciente que você já sabe que está com IC aguda do que no que você ainda não sabe que tem IC aguda. Porque muitas vezes, uma anamnesezinha ali com exame físico, você já pensa, esse paciente deve ter um IC. Deve estar com o IC descompensado aí na parada, deve estar congesto. Enfim, se for um perfil B da vida. Mas você não sabe o que está acontecendo. Você tem que ir atrás do que está acontecendo também. E o eletro te ajuda e muito. E aqui, gente, que padrão é esse? Padrãozinho de isquemia circunferencial. Tem relação com o quê? No contexto de uma síndrome coronariana, tem relação com lesão de tronco, com lesão de DA proximal, com lesão trio multiarterial. Mas também é um padrão em patologias que cursam com isquemia de desbalanço oferta-demanda, né? Como a sepse, como hipertireoidismo, como uma hipovolemia, tudo que pode muito bem descompensar uma insuficiência cardíaca. Então, eletro serve para aumentar a nossa suspeição, principalmente em relação ao fator causal. Gente, vamos falar um pouquinho agora daquela galerinha que vocês acham que são seus amigos, mas na verdade não são muito, não. Primeiro é essa senhorita aqui, a morfina. A gente pega, né, no pé da morfina, mas a culpa é toda dela. Morfina só serve para tratar a dispneia do médico que prescreveu. Muitas vezes o paciente está lá, dispneico, a pessoa pensa, vamos fazer ali uma morfinazinha. Aí o paciente ali fica mais confortável, assim, pronto. Agora eu me consagrei. Fiz uma morfinazinha, melhorei ali meu padrão e vira as costas e vai-se embora. Esquecendo total dos pilares de tratamento desse paciente. Vocês sabem o que morfina faz? Eu vou dizer para vocês o que morfina faz. Morfina está levando para o tubo os pacientes que a VNI está tirando. Pronto, é isso que a morfina faz. Ai, Jobes, como você é polêmico, é agressivo. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É a literatura. Morfina teve relação com progressão desse paciente para intubação, com a admissão desse paciente na UTI, no contexto de edema agudo de pulmão. Foi preditor isolado de mortalidade. Vocês sabem a importância disso?
Preditor isolado de mortalidade. Foi analisado meia tonelada de parâmetro e o único que teve relação com mortalidade foi o diacho da morfina. Só. Mais nenhum. Paciente progrediu para ventilação mecânica, para admissão na UTI, aumentou o tempo de internamento, o que é muito ruim para o nosso paciente. Não é isso que ele quer. Óbvio, não é isso que nenhum paciente quer. Esse estudo só consolida isso. Correlacionou a morfina diretamente com aumento da mortalidade no contexto da IC aguda. Tá? Artigo aí de 2012. Agora eu vou lançar alguns você sabia. Vocês sabiam, na verdade, né? Gente, vocês sabiam que o que faz efeito no seu paciente com edema agudo não é o que você prescreve e não é o que a enfermagem vai lá e administra. Eu estou falando no que faz efeito. Nos primeiros 5 minutos, vai fazer toda a diferença na vida dele? Jogo, faz sentido. Você sabia que o início da ação da furosemida ocorre, em média, em 20 minutinhos? Talvez um pouquinho menos, talvez uns 15, 14, 15 a 20 minutos. Mas ainda assim é muito tempo. Pois é. Muita gente fala, Jobert, mas a furosemida tem uma ação venodilatadora. Ela vai dilatar o vaso, ela vai reduzir pré e pós. Eu quero que vocês me tragam um artigo. Que diz que furosemida faz venodilatação fora do antebraço. Porque tem um artigo que diz que faz venodilatação no antebraço. Mas eu quero saber quantos estudos foram feitos em veias fora desse compartimento. Não tem um trabalho falando. Pessoas simplesmente acham que dá certo e nisso investem, mal sabendo de outros efeitos colaterais importantíssimos. Mas não. Nenhum trabalho fala de venodilatação fora do antebraço. Mas eu tô falando sério. Eu vou voltar aqui e vou mostrar. Quem trouxer um trabalho dizendo que furosemida venodilata, eu vou ganhar um prêmio. Só mandar um inbox para mim que ganha um prêmio. Prêmio bom. Tem mais. Você sabia que 50% dos pacientes com edema agudo de pulmão são euvolêmicos ou hipovolêmicos? E que se você fizer determinadas medicações nele, a tendência é depletar ainda mais o intravascular? Que eu estou falando, obviamente, da própria furosemida. Vocês também sabiam que hipervolemia é uma coisa e congestão é outra? Disso vocês devem saber. Por que eu estou falando tudo isso? Vou já contar melhor. A furosemida consegue... Não, Jobs, tu tá de brincadeira. Tu tá me zoando, né, cara? A furosemida consegue ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona? Quem tá dizendo isso não sou eu. Tá dizendo isso é a literatura. 20 minutos após a administração, a furosemida ativou o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E o seu paciente não quer isso não, tá certo? Ele quer reduzir pré e pós. Ele não quer aumento de pré ou pós-carga, nem que seja de forma transitória. Ele não quer. Isso agravou a insuficiência cardíaca desse paciente. Furosemida tendo relação com liberação de vasoconstritor endógeno. Jobert, eu não sabia. Eu também não sabia. Estou sabendo agora. Relação entre dose de diurético de alça e desfecho. Resultados do Trial Escape. Foi visto que, quanto maior a dose da furosemida administrada em pacientes hospitalizados, maior a mortalidade em 6 meses. Na hospitalização, no internamento. Estudo feito com 342 pacientes. 2007, viu? Não foi ontem, não. Foi em 2007. Tá? Então faz tempo que isso é estudado. Então, muito cuidado com aqueles pacientes que chegam com congestão pulmonar e você, arrocha o nó na dose da furosemida. Você faz ali 58 miligramas por quilo. Cuidado. Tá? Furosemida, gente. Furosemida, gente, é questão de momento. Eu não estou dizendo aqui para vocês que é proibido você fazer furosemida, que não é para fazer em momento nenhum. Mas será que a fase inicial
é a melhor para você administrar esse fármaco? Tem mais. Diurético não poupador de potássio teve relação com arritmias em paciente com fração de ejeção reduzida, com disfunção ventricular. Efeitos colaterais da furosemida. Aumento dos níveis de norepinefrina, né? Paciente que teve queda da taxa de filtração glomerular, distúrbio eletrolítico, aumento da resistência vascular sistêmica. E tudo isso é relatado. Está aqui. Joubert, eu estou perplexo com o que você está falando. Pois é, mas é como eu estou falando. Tudo é questão de momento. Você tirou aquele paciente daquele estado de congestão pulmonar, daquele edema agudo de pulmão hipertensivo propriamente dito, com medidas que acontecem muito mais rápido, como a que eu vou falar agora. Poxa, existe espaço sim para furosemida a posteriori. Mas na fase inicial, estou dizendo que talvez não seja uma boa ideia. Tridil, gente. Esse artigo, que fala justamente sobre um bolus de nitroglicerina em paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo, mostrou que a administração de 2 mg desse fármaco teve relação com melhora rápida da congestão, de redução da admissão na unidade de terapia intensiva. Joubert, você usa 2 mg de tridil? Eu, sinceramente, não uso. Mas esse estudo serviu para mostrar a segurança em administrar o tridil nessa dose. Que dirá doses muito acima dos 10 ml hora que eu vejo muita gente ligando. Só o que eu vejo, galera. Liga ali tridil, 10 ml hora. Aí eu só, não, tá bom, tô de olho nessa bomba que ligaram aí. O paciente não é nem meu. Aí eu vou lá, eu tô com outro paciente, resolvi, tomei um cafezinho, voltei, tá lá o tridil no mesmo 10 ml hora. 5 horas depois, 10 ml hora. Aí você vê que o paciente não melhora do padrão respiratório, aí você quer o quê? Você quer aumentar. Mas aí a dose que você aumenta muitas vezes, ó, não faz nem cosquinha. Fenômeno aí conhecido como taquifilaxia. Gente, aumento da dose do tridil tem que ser feito de forma rápida. Tridil é high dose. A gente pode fazer muito bem ali seus 200, 400 microgramas sem problemas. Tá bom, gente? O que mais, pessoal? Que é mais um estudo que mostrou a segurança na administração de tridil high dose, né? VNI, outra amiga nossa, né? Pressão positiva vai proporcionar o que para o paciente? Vai manter patência alveolar, vai aumentar a pressão intratorácica, vai melhorar a congestão pulmonar do nosso doente. Tá bom? Mas tem que fazer cedo. Tá? O paciente chegou no departamento de emergência com edema agudo de pulmão hipertensivo, coloca a VNI. Se ele não tiver sinais claros de que vai piorar e vai necessitar de uma ventilação mecânica invasiva, faz a VNI. Joubert, o paciente hipoxêmico, você sabe como é, né? Às vezes é difícil lidar com o paciente hipoxêmico. Às vezes ele está muito agitado. Não é porque o hipoxêmico, se você não quiser um hipoxêmico agitado, meu amigo, vai fazer outra coisa da sua vida. Porque é assim que o hipoxêmico vai se comportar. O hipercápnico, muitas vezes, é o contrário. Ele quer tirar um cochilo. O hipoxêmico, não. Ele quer arrancar tudo e quer ir embora. É uma opção, ou a gente faz uma sedação leve, ou uma dissociação com a ketamina que não tem relação direta com piora do quadro de base dele, né, com o que está acontecendo com ele. Poxa, VNI melhorou o sintoma, reduziu a internação em UTI, reduziu o tempo de internamento, reduziu o custo, melhorou a troca gasosa e ajudou a reduzir pré e pós-carga. Tá? Então, muitas vezes, VNI tridil é do que o seu paciente está precisando naquele momento. A gente vai iniciar um vasodilatador parenteral já pensando em desmamá-lo, óbvio. E iniciando de forma concomitante a vasodilatação oral. É isso que a gente quer. A gente faz tridil pensando em desmamar. Mais uma coisa, VNI. A gente vai avaliar resposta a essa VNI em quanto tempo? Eu posso deixar 3 horas o meu paciente na VNI? 4 horas o meu paciente na VNI? Não. Eu já quero ter alguma resposta nos primeiros 15 a 20 minutinhos, estourando. Ali no máximo. Tá? Reavaliação em relação a isso tem que ser rápido. É o que acontece na prática? Muitas vezes não. Mas é o que devia acontecer. Choque cardiogênico, né?
que a gente usa principalmente? A gente usa dobutamina, usa milrinone, né, que a galera diz que é o inotrópico direito, por assim dizer. Gente, dobutamina, já vamos quebrar um mito aqui. Tem gente que gosta de aferir a pressão do paciente a cada 2 minutos para saber se a sistólica fica maior que 90 para poder iniciar a dobuta. Pelo amor de Deus. Se o nosso paciente tem um choque sabidamente cardiogênico, o uso de dobuta, ainda que de forma isolada, é seguro. A gente pode usar. Jobert, eu posso usar com a nora junto? Posso. Mas eu já tenho que pensar em tirar a nora do corpo daquele paciente. Quanto antes. Certo, gente? Mas pode usar a dobuta sim, ok? Mesmo que o paciente não esteja com uma pressão maior do que 90, uma sistólica maior do que 90. Não usa furosemida nem para IC perfil B? Pronto, qual é a questão? Esse paciente vai melhorar da IC mais rapidamente com vasodilatação. É disso que ele está precisando. Temos que ter cuidado com a furosemida, especialmente em pacientes virgens de tratamento, aquele paciente que tem a primeira descompensação da vida, os pacientes com infarto agudo do miocárdio e alguns valvopatas. Porque esses aí, muito provavelmente, são não hipervolêmicos. Quem é a figura do hipervolêmico? É o crônico. Aquele paciente que já internou não sei quantas vezes, que já é um cardiopata estrutural conhecido. Nesse sim, a gente até pode ser mais liberal com a furosemida. A gente não pode chegar dizendo que é um perfil B e querer englobar todo mundo. Não é assim. A gente tem que individualizar o paciente. Que paciente perfil B é esse? Eu vou fazer furosemida em pacientes que têm sinais de sobrecarga volêmica. E esses que eu acabei de falar agora são os principais perfis. Beleza? Cuidado com a milrinona, tá bom? A milrinona tem uma ação vasodilatadora associada, importante, tá? Maior, inclusive, que a ação vasodilatadora da dobuta. Ok? Eu conto nos dedos a quantidade de vezes que eu prescrevi uma milrinonazinha para o paciente. Não vou mentir para você, não, tá? A maioria dos choques cardiogênicos eu resolvi com a dobutinha mesmo. Os pacientes melhoraram com a própria dobuta. Beleza, gente? Será o que a gente tinha para falar sobre C aguda? À disposição para perguntas. Alguém tem alguma dúvida?